Bem-vindo ao DWBRcast, eu sou o seu host Fred Pavão e aqui ao meu lado está ela, que é a exploradora de mega sagas, Thaís Alves. Ah, a gente faz o que pode pra caçar informações. Que está viciada em Time Lord Victorious. Eu já tô bem viciada. Qualquer coisinha, qualquer pedacinho de informação, eu... Ai, meu Deus. Pois Preciso ler. Vai que tem uma pista aqui. Time Lord Victorious está transformando todos nós em Velmas. É. Não é, cara? Porque a gente fica só procurando pistas. Exatamente, eu tô assim. Gente, ela disse uma pista. Ela disse Não, gente. Ela disse gente. Exatamente, eu tô assim. Pois é, porque a gente falou em nosso último podcast de Time Lord Victorious, foi justamente revisando o quadrinho do Nono Doutor. Excelente. Aí, da Doutor Magazine, que a gente ainda voltaria nos próximos dias pra falar mais ainda de Time Lord Victorious, porque... Com certeza. Sem brincadeira, a gente tá viciado, porque essa mega saga tá doutrinando a gente a ficar caçando informação em tudo que é lugar, coisa que a gente já fazia, só que dessa vez é uma grande investigação enorme pra entender o que exatamente tá acontecendo, quando tá acontecendo, e é muito bacana que a BBC como um todo, né, as propriedades intelectuais aí de Doctor Who, tanto o quadrinho, o áudio, todas as frentes, elas são investidas em instigar a gente cada vez mais. O tempo todo. Vários teasers, vários... Olha isso aqui. Aí no outro dia, olha, tem mais isso aqui. Pois né? Exatamente. E sempre em lugares que a gente menos espera. Por exemplo, na newsletter tem uma informação solta jogada. Exato. Na camiseta vem uma informação solta jogada. É fenomenal, é genial. É incrível. Isso está girando a roda do capitalismo de Dr. Who, cara. Infelizmente, é verdade. Pois é, cara. E justamente aí nessa Dr. Magazine que a gente leu o quadrinho, que é a 556, né, se eu não me engano. Isso, edição 556. Ela tem uma bela matéria, na verdade, belas matérias sobre Time Lord Victorious. A gente achou pertinente vir aqui papear com vocês, em especial porque a gente sabe que não é todo mundo que vai comprar o Dr. Magazine e nem vai conseguir ler, até porque é em inglês. Então a gente vem trazer o que a Dr. Magazine trouxe pra gente e fazer nossos pitacos, nossos comentários sobre tudo que está acontecendo. Com certeza, é muito legal porque a Magazine, ela é... Primeiro que é uma BBC, né? Sim. Ela é lançada pela Panini UK, então eles têm acesso aos criadores que estão envolvidos. Então eles entrevistam, eles trazem frases, eles trazem pedaços do processo criativo. Então é muito interessante, né? O tipo de informação que não dá pra deixar passar. Pois é, e nós não vamos deixar passar. Claro que óbvio não. Que não, vamos só dar aquela paradinha habitual pra fazer, sabe o quê? Vocês já sabem, beber aquela água, hidratar as gargantas. A gente já volta aí na sequência pra falar mais ainda de Time Lord Victorious. É isso aí, vamos lá. Bem, esse DWBRcast, diferente dos outros, né? Ele não vai ser, a gente não tá revisando nada, a gente tá só papeando e contando pra vocês o que a gente achou do que tinha no Dr. Magazine, né? Isso. Falando sobre as coisas que atiçaram nossa curiosidade nessas matérias. São 3 matérias principais. Isso. Aí 3 blocos de texto e de notas que tem nessa Dr. Who Magazine, que é justamente ali a matéria Epic Intent, né? O intuito épico. Que é a matéria principal, tá, Sim. gente? É a matéria longa que tem aí. Porque a Dr. Magazine é maravilhosa. Ela sempre faz matérias grandes, eu gosto disso. Pois é, cara. é uma coisa que, infelizmente, a gente não vê muito por aqui, mas enfim. Pois é. Temos aí essa Epic Intent, a gente tem também o Path to Victory, que é literalmente o caminho das pedras aí sendo falado pra gente, qual a ordem que você tem que fazer de cada personagem, caso você queira. E a outra é a Legend in the Making, né? Que é justamente com o próprio homem falando, né, cara? É ele, né? O nosso showrunner. É o James Goss dando aí o papo, né? São esses 3 pontos principais, cada uma é bem extensa da sua maneira e fala bastante coisa, né, cara? Nossa, tem muita informação nesses 3 blocos, né, aí da revista. E a gente vai começar justamente pela entrevistinha do James Goss, porque ele dá um apanhado geral e a matéria principal, ela é mais detalhada. Então vamos falar do geral, os detalhes e também o guia, exatamente. Pois é. Pra começar, já fiquei feliz porque ele foi entrevistado por Emily Cook. Sim, nossa amiga. Emily Cozinheira. Pois é, né? Nossa amiga não, né? Ela só segue o Dr. Brasil ali e tal, mas não, ela que organizou. Conhecida. A gente às vezes troca umas mensagens e tal, na época que tava rolando direto aquelas lives. Exatamente. A gente falou bastante com ela, porque a gente fazia... Ela é ótima, ela é muito boa, né? A gente fazia as lives e tal, ela é bem gente fina, ela é bem acessível. Acessibilíssima. Pessoa normal, como nós. Isso. E aí ele já abre falando que nunca houve um projeto assim em Doctor Who. Não nesse nível. Não realmente. nesse nível, A gente né? sabe aí que a série, ela brinca com várias frentes de universo, né? A gente sempre fala isso, o universo expandido tá aí em várias vertentes, mas desse jeito, juntando tudo de uma vez, e uma coisa começa em uma e termina na outra, realmente é a primeira vez, e eu espero que seja a primeira de muitas vezes, porque isso é o tipo de coisa que tem que rolar mais. Nossa,
por mim, esse é só o primeiro de muitos. Sim. O primeiro de muitos. Como diriam as minhoquinhas de Worms. Worms. E aí ele fala uma informação legal, né? Que no começo era por volta de 12 obras, né? Agora, 12 coisas. E agora tá em 30, né? Mais de 30 já, porque foi entrando um aqui, foi entrando um ali. A verdade é que todo mundo quis uma fatia. Tipo, curiosamente a TV não quis, né? Mas todo o resto quis essa fatia do bolo. Então, a pobre assim, da TV não tem orçamento nem para as temporadas regulares. Mas você poderia fazer né? alguma coisa, porque, por exemplo, aí vocês falam, mas tem coisa em vídeo. Realmente, né? A gente tem algumas peças em vídeo, ali justamente por conta dos teatros imersivos, mas não é diretamente a BBC. Tipo, não é a BBC Studios fazendo, entendeu? Não é. Então, assim, deve ter começado ali com quadrinho e áudio, aí os bonecos quiseram colocar também, a galera de camisa quis colocar também. Exato. Cada um viu que, isso é uma oportunidade legal de alavancar o meu produto que é mais nichado. Por exemplo, vamos criar algo em cima disso? Isso. Os bonequinhos, inclusive, meu sonho de consumo. Meu sonho. Se você está ouvindo a gente aí e você mora no Reino Unido e quiser aí servir de atravessador de material pra gente, fico muito feliz que eu queria muito esses bonequinhos do Dalek Estrategista. Principalmente o Estrategista. Pois é, e também o Dalek Cabeçudão Dourado. Sim. Que a cabeça do boneco não é tão grande quanto deveria, mas eu entendo. Eu também achei, É porque ia ficar meio zoado pra botar na caixa. Mas enfim, o ponto não é esse. Imagina você que é dono aí da empresa dos bonequinhos e tal, que você sabe que seu produto ele é destinado a um público que coleciona isso, e você tem a oportunidade de, o consumidor, entre aspas, regular, que ele só lê, por exemplo, os quadrinhos, escuta os áudios no máximo, e fora a série, óbvio, ele vai querer comprar um boneco, por quê? Primeiro que ele vai ficar investido nesse personagem, segundo, que no meu material vai vir algo extra, vai vir um historinho, um negocinho que vai complementar a experiência dele. Entendeu? Então, na verdade, ele ganha o boneco e ele ganha um pedacinho de Timeline Victorious. Ou, por exemplo, isso eu achei um máximo, um absurdo isso. Na camiseta tem informação. Tem informação nas camisetas. Eu quero a camiseta muito do Brian, né? Brian, que tem um troço escrito. Pois eu tô louca pra conhecer o Brian, inclusive. Pois é, então assim, em relação àquilo que eu falei na abertura brincando, é uma verdade, né, cara? Essa mega saga, ela tá girando a engrenagem do capitalismo de Doctor Who, o que é muito importante. É importante. Porque tem que ter esses materiais saindo enquanto a série tá parada pra manter a máquina girando mesmo pra Doctor Who, primeiro, não cair no esquecimento, segundo, não parar de gerar grana. Porque Doctor Who só existe pra isso, a verdade é essa. Gente, foi mal, mesmo sendo uma estatal, é isso sim. E, querendo ou não... importante a série ter um orçamento. Sim, não, mas sabe por que eu falo isso? Porque a gente tem muito essa visão romantizada, e quando eu falo a gente também, eu e você, e todo mundo escuta a gente e tal. Né? Ah, não, porque Doctor Who é um movimento, e ela serve pra trazer coisas boas, ensinar... Sim, é tudo isso. Mas também é pra gerar lucro. Claro. É entretenimento. O que o entretenimento faz? Ele te entrega entretenimento, diversão, enfim, análise, lazer, e em troca você dá o seu dinheiro pra ele. Por isso que quando... A gente sabe, né, que tem gente que pirateia coisa. A gente, todo mundo, ninguém é imune de ter pirateado até qualquer a BBC coisa. Sabe que a gente pirateia. Ninguém tá imune de ter pirateado qualquer coisa na vida. Só que o lance é que você não pode ficar vampirizando demais a franquia que você gosta, porque a verdade é que você não tá girando essa máquina. E Timeline Victorious está forçando as pessoas a fazer isso. Com certeza. Porque até pra sair os materiais ali do jeitão, às vezes demora. E a galera tá tão ávida que elas estão, quadrinho, compra digital, Dr. Magazine, rasca com os amigos. Isso, o bonequinho a gente dá o nosso jeito. Dá o jeito. O bonequinho, né? infelizmente não vai rolar tão cedo, aparentemente. Tem coisas que aqui no Brasil tem acesso mais fácil e outras têm acesso difícil ou impossível, que é o caso das escape rooms. É impossível a gente participar. Não só no Brasil, né? Qualquer lugar fora do Reino Unido. Sim, eu tô falando especificamente aqui no nosso caso, mas a gente sabe que a gente não vai conseguir ter acesso a 100% das coisas. Mas o que a gente consegue, por que não pagar, né? Sim, Por que exato. não dar aquela ajuda e, como a gente falou no último podcast também, mostrar que o Brasil está engajado. Porque isso é importante para eles também. E aí, voltando aí em entrevista, né? O James Goss fala que essencialmente o meu trabalho foi dar forma ao projeto e providenciar outlines de histórias, né? O comecinho a linha guia da história, de forma vaga para cada coisa. Então, sei lá, ele chegou para um dos autores do livro e falou, a premissa é X.
e faz aí. Sim. Eu não sei se é nessa matéria ou na outra, que ele fala assim, o meu primeiro grande trabalho foi criar a Bíblia de Time Lord Victorious. Isso, exatamente. Bíblia, pra quem não tá por dentro de coisa de publicação e tal, não é a Bíblia necessariamente, mas ela é como se fosse um grande apanhado de todos os termos chaves daquele projeto. Isso. Então, por exemplo, assim... Toda série tem que ter uma Bíblia e, no caso do Time Lord Victorious, por ser um pedacinho de coisa específica, também tem que ter uma Bíblia específica. Assim, Doctor Who, no geral, a franquia Doctor Who tem uma Bíblia de termos. Com certeza. Por exemplo, ela sabe o que significa cada letra de TARDIS. Sim. Ela que, os Daleks são isso, nasceram em tal época. Tudo isso tá na Bíblia. E Time Lord Victorious, como é um projeto novo, ele tem casos específicos, então ele tem uma Bíblia própria pra ele, com os termos dele. Então, o que é Cthulhu? Beleza. O que são os vampiros lá de nave, que tem nome esquisito? Cucurbita. O que é Cucurbita? O que é, entendeu? Cada coisa, né? Quem são os Eternos, tudo que vai envolver, né? Quem é o 8º Doutor, quem é o 9º Doutor, quem é o 10º Doutor. E qual é a relevância deles e a importância dentro dessa saga, né? E isso é legal que ele fala, eu fiz essa linha guia, né? Essa linha fininha, e eu deixei a galera correr frouxa, tipo, eu acho que assim, isso é muito bacana, né? Que a gente sempre fala, o showrunner, ele tem que saber dosar a experiência dele enquanto produtor ali da coisa. Ele tem que colocar o pé até certo ponto, mas ele tem que deixar a galera ter uma liberdade criativa também. É lógico. E ele tá sabendo fazer isso muito bem, pelo que ele fala nessa matéria. E pelo que a gente tá vendo até agora do que saiu, foi pouca coisa, mas sim, parece que ele tá conduzindo de uma maneira bem bacana, né? E ele aí fala que o planejamento de TLV é lá atrás, é pré-pandemia. Sim, e ele diz que no fim de março rolou um drama, porque ele pensou que a galera não ia mais querer fazer. Ele pensou, pronto, eu fiz um monte de reunião com um monte de gente, veio a pandemia e aí o pessoal não vai mais querer produzir nada. E ele ficou, na verdade, muito surpreso em saber que não, que todo mundo continuava on board, que todo mundo queria continuar fazendo. Mas é engraçado, né? A gente fala, porque a pandemia é uma merda, não se discute isso, mas parece que para algumas entradas ela tá fazendo a galera se tornar mais criativa, né? Porque como o pessoal tá dentro de casa, você vê, qual a quantidade de pessoas que não estão começando projetos nessa pandemia, entendeu? Porque você tá em casa, entendeu? Claro. E nesse caso mais ainda, porque as pessoas estão... Todo mundo que gastava, entre aspas, tempo, tendo que sair de casa para trabalhar ou fazer qualquer coisa, não tá fazendo mais. Então eles têm esse tempo para dedicar para um projeto novo, que no caso é o TLV, né? Com certeza. E aí ele disse que uma das primeiras... a primeira empresa que falou, não, vamos fazer mesmo na pandemia, é a Big Finish. Sim. Que a Big Finish tem uma sorte enorme de ser só áudio. Sim. E eles mesmos estão produzindo áudios fora de TLV. Sim. E a Big Finish adora criar história, né? O slogan deles não é Big Finish We Love Stories à toa, né? Eles receberam esse aí numa bandeja de prata, né? Pronto pra... tá aqui, tem esse plot maneirão pra vocês criarem coisa em cima. Tá afim? Óbvio que eles iam Óbvio que eles iam se envolver, né? Pois é. E ele até menciona, né, que a gente grava no estúdio, mas aí o filho do Paul McGann tem uma band kit na garagem, né? Tipo, ele vai dar um jeito de gravar. Então, vamos continuar o projeto mesmo assim. Cada um dá seu jeito e vamos que vamos. E aí ele disse que numa das reuniões, né, as pessoas continuavam lançando ideias. Então, rolou muito brainstorming, né, durante o processo. Meio aí, colaborativo, né, até. Super colaborativo. E aí, alguém jogou a ideia de... Dá pra contar uma história numa camiseta? E todo mundo começou a rir. É genial. Não dá sim, vamos fazer. No começo todo mundo riu. Hoje estamos nadando em dinheiro. E aí e no fim, isso se tornou uma camiseta que brilha no escuro e que tem uma história oculta, segundo ele. Maluco. É genial, gente. É incrível, né, cara? É incrível. É genial num ponto e simples em outro, que você fica pensando, cara, como é que ninguém pensou nisso antes, né? Exatamente. E aí ele fala, né, que o Jeff Parker, que é justamente o responsável ali pelos eventos que a gente não vai poder ir, né? Que são os escape rooms e tudo mais. Eles já tinham uma ideia para uma história, aí eles incorporaram o TLV dentro dessa história. Então você vê como todo mundo tava muito afim de participar. O lance da escape room eu acho interessante que, assim, por mais que a gente fale, é um saco, a gente não vai poder ir. Claro, a gente não vai poder ir e a gente fica chateado porque a gente não vai poder ter essa experiência de estar dentro de uma história de Doctor Who. Pois é. Que tá dentro do canon, de certa forma. Mas eu acho que o que a gente tinha pra ver, a gente meio que já viu. Porque naqueles... né, aqueles prequelzinhos que teve da Unity e tal, não sei o quê. Aquilo já é o que a gente precisa saber
sobre essa participação disso em TLV. Porque dentro, pensa, cada pessoa que for dentro da escape room, ela vai gerar ali uma historinha dela com a galera dele. Isso. Então, e eu acredito que cada história vai acabar sendo meio diferente, porque cada um não, mais tem ou menos. um caminho diferente Mais pra ou chegar menos. nas resoluções, Porque né? a gente já foi em escape room aqui, Sim. quando na época que tava sem pandemia, a gente ia muito naquela bom. escape 60, né, com Sim, os amigos. eles são ótimos. E lá é assim, a gente chegou a fechar algumas e algumas a gente não fechou. E quando você não fecha... Faltando 5 minutos. Pois é. Faltando uma parada a gente não conseguia. E aí nessas que você não consegue, o cara entra, né, o guia lá fala, ó, vocês tinham que ter feito isso e isso, ia terminar assim, assim, assim. Né? Então eles perguntam, né, se você quer saber. Você não sai de lá sem saber o fim da história, tá, gente? A não ser que você queira fazer de novo, né? Mas você já vai ter matado. Se você quiser fazer de novo, com certeza eles não falam. Então, assim, mas se você pede, eles falam. Mas né? eu acredito que depois que passar, porque assim, já teve uma experiência ao vivo dessa, que foi aquela dos Daleks. Uhum. E agora em 2021 a gente vai ter essa que tem a ver com a Unity. Isso, que é Time Fracture. Time Fracture, exatamente. Nossa, eu acredito muito que depois que nessa. acabar Nossa. tudo, sim, por motivos de Unity. Por motivos de Katezinha. Sim, de Kate Brigadeira. Eu acredito que depois que acabar tudo, a linha sim, principal a gente disso, vai eles vão falar, ó, dentro aconteceu isso. E acabou, a gente não precisa saber de mais nada, entendeu? Com certeza, né? E ele também fala dos novos Daleks, né? Que a gente tem o Dalek Time Squad. O Esquadrão do Tempo. Aliás, você lembra desse desenho? O Esquadrão do Tempo? Esquadrão do Tempo? Tinha um desenho do Cartoon antigamente que era Esquadrão do Tempo, que tinha o menininho, que era o Otto, que era o menino órfão. Aí tinha um robô, que eu não lembro o nome, e tinha um cara fortão, que eu não lembro o nome, e eles eram o Esquadrão do Tempo. Que legal, eles tinham que ir em eventos que, por algum motivo, tinham saído do prumo ali de como deveria ser e consertar. Eu quero assistir. Era muito legal, Enfim, agora a gente tem o Esquadrão do Tempo Dalek, né? Meu, que legal. Eu não sabia desse desenho. Sim. Isso, a gente tem o Esquadrão do Tempo Dalek, e aí ele recebeu uma chamada ali dos caras da Eagle Mouse falando, então a gente já está fazendo, já está rolando, já estamos produzindo. E aí ele disse que durante essa reunião, todo mundo tentou ser adulto, mas, na verdade, todo mundo por dentro tava rindo e falando, sim, a gente finalmente vai fazer o Imperador, cabeçudo. O Dalek cabeçudo, dourado ali. Porque esse é um Dalek que a gente comentou no podcast sobre a história do Defender of the Daleks, que, apesar dele estar muito presente no imaginário popular, ele é um personagem que não apareceu muito. Isso! Né? O personagem em si apareceu outras vezes enquanto não tinha o cabeção. Isso. Depois apareceu com o cabeção um pouquinho e é isso. E ele é mencionado, aparece num canto de história aqui, mas aqui a gente ele tá vê ele em ação. Um destaque bem maior. Ele é muito confundido com outro Dalek cabeçudo, né? Que é justamente o de Remembrance, que a gente sabe que na verdade é o Davros dentro do cocão ali de Dalek. Mas enfim. Isso, exatamente. Esse é o ponto. O Dalek cabeçudo dourado é a primeira vez que ele ganha um bonequinho legal assim. E o James Goss disse que o preferidinho dele é quem? Não sei. É o estrategista, é verdade. É lógico, verdade, né? É lógico que é o estrategista. Ele falou e eu fiquei muito feliz que eu me senti... Porque o Dalek estrategista... Quem não gostou, né, Quem não gostou do Dalek estrategista, bom sujeito não é, cara. Com certeza. Né? Ele, inclusive, fala nessa matéria muito maneiro, que ele fala assim, eu tenho um soft spot, né? Eu tenho uma quedinha pelo estrategista. Uma quedinha. E ele é tão legal porque ele aparece em histórias do 10º e do 8º. Isso! Então a gente sabe que nosso querido estrategista voltará. Voltará. Em áudios, muito provavelmente. Tem que os áudios ali mesmo, com o 8º. Né? Ou não, ou é antes, né? Porque... Ou é antes. Ele vai voltar pra gente. A gente não sabe. Mas provavelmente... Quer dizer, é antes, porque o 8º é antes, mas não pode não ser antes pro estrategista. A gente não sabe a ordem da timeline do estrategista. A gente voltou nos tempos sombrios, as coisas estão todas mexidas, não dá pra saber mas eu digo o assim, que vem antes, o que vem depois. A gente pode assumir que, óbvio que é antes, porque com o 8º e o 8º vem do 10º. Só que às vezes, pro estrategista, é depois. Sim. Com certeza, é bem possível. Não sei. Não, pode ser, não tô batendo martelo. Eu só sei que eu vi um preview. Ser. Eu vi um preview aí, isso nem tá no Dr. Magazine, eu nem tinha comentado com vocês. O preview da próxima história do Defenders, né? E aí, o lance é que tem o 10º fazendo qualquer coisa de 10º, e aí tem o estrategista com a carapaça quebrada e o olhinho dele aparecendo. Então, alguma coisa tá acontecendo com o meu menino e eu estou preocupado. Quem quebrou o meu neném? Quem machucou o meu garoto? Exatamente. E ele fala que ao longo das histórias ele vai... ele inclusive falou isso, que ele vai sofrer, vai ter escoriação. Sim, que ele até fala, dá pra sentir pena, né? Dá pra sentir pena, mas ele fala que no fim de cada história, ele passa por uma leve reconstrução. Sim. Então a gente sabe que ao longo aí de TLV, o estrategista vai passar por umas poucas boas, mas aí ele é recalchutado
E aí ele volta pra ser quebrado de novo. Nunca vai trocar a carapaça, porque ele não quer, mas ele vai ele não remendar a quer. carapaça. É, porque dependendo do dano, que nem você acabou de falar aí, se dá pra aparecer o olho... Ah, mas aí bota um um Durepox iPad, ali. Um iPad. Bota um Durepox já era. Bota um Durepox. Oh, meu Deus do céu. Bota uma argamassinha, não dá nada não. Né? Não dá Bota nada. miojo. Meu Deus! Bota miojo e fica raspando. Cê é louco! E aí, ele finalmente chega a falar do Brian The Wood aí na matéria, né? Ele fala das camisetas, né? Ele diz que realmente vai ter camiseta do Brian The Wood, vai ter também camiseta Do Imperador? Do Imperador e do Time Lord Victorious no geral, né? Que é aquela imagem que está sendo exaustivamente utilizada. É, aquela roxa que tem os três doutores e tal. É por todos aí na Eu internet. tô tentando ao máximo não usar muito aquela imagem, porque ela... A real é que a gente tem poucas imagens, né? A gente tem as capas das HQs, que a gente vai descobrindo quando as HQs saem. Mas tem essa imagem geral que todo mundo tá usando, só que ela não é de nada específico, ela é genérica. Ela é muito genérica. É muito linda a imagem. Eu Sim. amei essa imagem. É que eu já vi tanto que eu tô meio cansado. É, mas eu tô Sim. curtindo mais, por exemplo, as capas dos quadrinhos que estão saindo, que é coisa Não, nova. as capas dos áudios eu acho lindas. Nossa. Não tem comparação. Aliás, eu amo as capas da Big Finish. Sim. Eu acho, assim, incrível. É, As artes... A gente tá numa era muito boa, porque as capas do começo, ali quando ela começou, meu Jesus, é porque era de fita, né? Realmente era diferente. Jesus Cristo, Era tinha umas que eram... fitinha. Fita cassete, tá, gente? Vai, É. Quem não souber o que é isso, dá um Google, era muito Não, legal. Tinha, os primeiros tem tanto em cassete quanto em CD, né? Mas as artes eram muito sofríveis, cara. Eram muito doídas. Sim, é. Antigo, né? É. Mas hoje em dia elas estão num nível incrível. É muito bom. E aí ele dá um conselho aí pra quem tá se envolvendo em tudo, né? Que nem a gente, que vai consumir tudo. Ele fala assim, ó, se você quer consumir uma coisinha aqui, outra ali, bacana, pode fazer isso. Mas você vai chegar em algum lugar que vai ter um planeta chamado Islos. E aí você vai ler outra coisa que também tem. E aí você vai ficar intrigado. Sim. Então isso é que é legal, você encontrando referências. Sim, ele fala, inclusive, inclusive tem uma hora que fica num balão separado essa frase, ali na parte que tem a timeline certinha, né? Que o Path of Victor, que ele fala assim, você pode consumir Time Lord Victorious na ordem que você quiser. Isso. Mas se você quiser consumir certo, a ordem é essa aqui. E você pode escolher, né? Você pode escolher o caminho que você toma de início. Mas, assim, você pode fazer tudo scrambled, tudo bagunçado, mas não é o adequado, né? Lógico que não. Eu acho que tem que seguir uma certa lógica, né? E aí, pra finalizar essa entrevista maravilhosa, ele fala assim, Time Lord Victorious é um festival. Com menos lama, mas é um festival. Ele fala, é verdade. Por quê? Porque num festival você tem vários palcos, várias bandas rolando, e TLV é isso, né? Você vai na Big Finish, tem áudio, você vai ali, tem quadrinho, tipo... É uma gama de coisas pra você escolher. O Time Lord Victorious é o Woodstock da franquia, né, cara? É o Woodstock de Doctor Who. Ou pra galera mais jovem é o Lollapalooza. Lollapalooza, é verdade. Da franquia. Bom, até a gente... Ou Rock in Rio, da nossa geração Rock in Rio. A nossa geração Rock in Rio. Oh, Time Lord Victorious. Time Lord Victorious está acontecendo na Barra da Tijuca, não sei. Maravilhoso. Né, até a gente O Woodstock é muito velho pra gente. Não, o Woodstock é impossível. Eu falei porque o primeiro festival grande 60, de música... Né? 60, 70? 60, né? Acho que foi 69. Um negócio por assim. Por aí. Não, óbvio que a gente não é da época do Woodstock, não tem como. Entra na minha mente o Woodstock, assim, quando fala festival de música. Assim, seguido, obviamente, de Rock in Rio, né? Sim, com certeza. Lollapalooza já é demais, eu nunca... Eu fui Você foi né? Chegou em um. No primeiro, né? Eu não sei se foi no primeiro, foi no que teve Foo Fighters aqui em São Paulo. E foi nesse show, inclusive, completamente saindo do assunto. Tá, não, mas é bom. Que eu descobri que eu era velha demais. Que você tava cansada de ir pra show grande. Não, que show de festival é doído. Complicado. Porque você quer ver pra ir ver uma parada que tem que ver, tipo... 50 você coisas quer, sei lá, que você ver não gosta. o Iron Maiden, aí você vai ter que ver Carlinhos Brown, Banda Beijo, tudo junto. Isso. Saca? E eu fiquei 1 hora na fila do banheiro. Eu falei, mas não. Ain't nobody got time for that. Eu não tenho idade. Eu vou te falar que eu não fui em muitos festivais de música, justamente por conta disso, porque eu não achava que valia a pena eu pagar 1 trilhão de coisas pra ver uma ou duas. Pois né? Em especial porque quando, né, eu sou do Rio de Janeiro, vocês sabem, Rock in Rio, Rio de Janeiro e tal. Só que o Rock in Rio maneiríssimo que teve, eu não era nascido ainda. Era antigo, também não. Não, era nascido, mas era muito... Era muito nenenzinho, era 80 e pouco. Acho que foi 85. E aí quando teve o Queen. Sim, teve o Queen, exatamente. E teve o Kiss também. Ai, gente. E o lance é que quando teve o Rock in Rio, não sei se era, acho que era o 2, né? Eu já era nascido, mas eu ainda era meio pequeno
E aí eu não podia ir. Aí quando teve o Eu outro... lembro, esse 2, eu era adolescente, alguns amigos meus foram, e pra mim era loucura ir pro Rio de Janeiro sozinha. Eu era menor de idade. Não, eu era muito jovem, e eu falei, não vai rolar. Eu morro de medo de ir sozinha pra uma cidade que eu não conheço. Pois é, anos depois ela fez isso, mas enfim. Mas mais de 10 anos depois, Sim. né? E quando teve a outra edição, que eu já podia ir, não tinha ninguém que eu queria ver. Porque aí começou a ficar meio né? Sei lá, de ver. As Eu nem melhores lembro quem tinha. edições, realmente a gente acaba perdendo, né? Ou a gente era novo demais pra ir. Exato. Então Pois complicado, né? Mas enfim, aí Lollapalooza também nunca fui. Nunca fui muito fã de festivais, assim, apesar de ser muito fã de show. Eu já fui em vários shows legais, assim, Sim. na minha Também vida. já fui em vários shows separados, né? De uma banda, com no máximo uma ou duas de entrada, aí é legal. Já fui em shows que tangiram aí de Matanza a Zeca Pagodinho, veja você. Matanza também já fui em vários shows do Matanza, inclusive. Mas sim, eu prefiro ir em shows de artistas separadinhos. Mas vamos voltar pro TLV, vamos voltar pro TLV. Não, mas é que é importante porque é essa sensação que TLV passa mesmo, né? É uma ideia que você exemplificou bem, né? Tem 1 trilhão de palcos e você tem que olhar pra cada um por vez. Isso. Mas você tá num festival inteiro, né? Você tá na experiência toda. Exatamente. Né? Enquanto as HQs mensais ou os áudios mensais nada mais são do que um show de uma pessoa solo. Isso, com certeza. E legal que ele conseguiu mencionar uma coisa aí do plot, que é o planeta de Islos. Ou Islos. Eu tô pronunciando Islos porque também. ilha é Isle, não se pronuncia o Wesley, o S. O Wesley, safadão, que a gente nunca foi em show. Graças a Deus. Mas não julgo quem gosta. Ou será que é o planeta de Ilos? Eu não sei. Islos, tá escrito legal. Islos. Eu tô lendo Islos direto. Porque a gente... BR. A portuguesa Islos BR, tudo aqui, né? E aí eu já vou puxar esse gancho do Islos. Por quê? Porque tivemos uma newsletter. Quem aí não se cadastrou ainda na newsletter de Dr. Who é bacana, porque eles trazem um resuminho, né, das coisas. E tem agora, por conta do Terminal Victorious, essas instigadinhas do tal da... A letter, warm letter, né? E olha que interessante. Ninguém avisou que ia ter isso. Sim, então, é isso que eu tô falando. Não é legal? Que Time Lord Victorious tá forçando a gente a ficar de olho em tudo. É muito legal. Porque, assim, a gente assina a newsletter, beleza, aí a gente viu. Mas, tipo, tem gente que nem sabe que essa newsletter existe e tem coisa ali, tem dica ali, cara. Tem diquinha. Então tá ali, o número 1, Secrets of Time Lord Victorious, né? Então é a primeira edição dos segredos de TLV. Exatamente. Aí ele começa com, hi, your data worm here, né? A minhoquinha, o verme de dados, né? Ratão dos dados. É o ratão dos dados, exatamente. Ratão dos dados, né? E aí ele fala, acabei de voltar de uma missão do arquivo de quem? Islos. Então tá lá a referência, né? Sabe o que deve ser Islos? Deve ser um planeta arquivo. Tipo um planeta... Imagina uma grande repartição... Não deixa o Braxiatel saber disso. Pois é. Não, mas esse eu acho que é um arquivo só... Porque o Braxiatel é uma coleção, né? Ele é um acumulador. Isso. No caso de Islos, eu imagino... Sabe quando você entra qualquer instituição pública que tem muito daqueles files, aqueles armários que... Enorme. Imagina isso cobrindo um planeta inteiro. Puta que Islos pariu. deve ser isso. Deve ser isso, né? Deve ser Islos. E assim, esse data worm não identifica. Sim, é só o data worm. É uma pessoa falando oi. Não, uma wormzinha, pô. É uma minhoquinha. Não, eu acho que é uma pessoa. Ah, entendi. Oi, eu sou seu ratão de biblioteca, viu? Entendi. Sabe assim? Tá, pode ser. Eu sou o ratão dos dados e eu trouxe uma informação pra você. Eu fui lá no arquivo de Islos e descobri os segredos dos tempos sombrios, né? E aí ele fala, né, que a viagem no tempo para os tempos sombrios é impossível. Ele fala, deveria ser impossível por quê? Porque Rassilon, em algum momento... Ai, meu Rassilon. Ou minha Rassilon, Ai, né? minha Rassilon. Porque agora a gente sabe, né? Pois é. Ele fala, Rassilon, em dado momento, ele colocou essa proteção, essa barreira cronal... Impenetrável nos tempos sombrios. Por quê que ele fez isso, né? Ele até fala assim, a pergunta que você tem que se fazer é por quê que Rassilon travou a viagem pra lá? Será que é porque ele não queria que as pessoas fossem lá e atrapalhassem algum evento que gerou a Sociedade dos Senhores do Tempo? Sim. Agora já não é mais o Data Worm, é o Fred falando. Achismo. A gente viu na última HQ, né, no Monstrous Beauty, que Rassilon, porque eu estou evitando usar os pronomes, porque agora a gente tem a Rassilon. Exatamente. Que é aquela coroa lá. Qual o lance? Meio sangue nos olhos. Meio sangue nos olhos. Qual o lance? Ali, a Rassilon, primeiro, isso é uma coisa importante que a gente comentou por alto assim no podcast, mas eu acho que vale falar de novo. Se você parar pra pensar, essa é a Rassilon original. Porque ali, se não existe conceito de regeneração, aquela é do jeito que saiu da mamãe. Ou
tal qual o doutor, ela viajou pra lá de algum jeito em algum momento. Mas eu também tô mais com a sua. Não tem como. Eu tô mais com a sua Não teoria. tem como, primeiro, porque não tem como viajar pro Tempos Sombrios em tese, apesar de que é o Rassilon, a Rassilon. E outra, ela não conhecia Isso, o conceito de Senhores do regeneração. Tempo. Então não tem como. Exatamente. Aquela é a Rassilon original. The original, you may The say. original, you may say, exatamente. E aí eu me pergunto, quando o Rassilon, independente de ser essa, ou ser uma que vem depois, ou ser algum Rassilon que a gente conhece, não indifere. Independente. Será que ele não colocou o escudo ali pra proteger essa versão dele? Pois ou dela, enfim? Por algum motivo que também não é revelado, né? E aqui ele até fala no texto, né? Nem mesmo durante os piores dias, né? Os dias mais sombrios da Guerra no Tempo, alguém sonhou em voltar para os Tempos Sombrios. Pois é. Ou seja, os Tempos Sombrios ainda são mais pesados que a Guerra do Tempo, né? Se é que existe algo mais pesado do que isso. Tempos Sombrios. Que a gente descobriu agora. E aí ele fala, o que aconteceria se os Senhores do Tempo e as leis do tempo não existissem mais? Por isso que eu achei que ele protegeu, porque se você quebra a sociedade, você quebra as leis agregadas, né? Exatamente. Por que tem algo impedindo? Por que alguém botou uma barreira para chegar lá, né? Sim. O que aconteceria se alguém conseguisse chegar lá? E é muito interessante que ele também fala assim, que uma coisa que é louca de se pensar é que uma pessoa poderia ir pra lá com um intuito bom. Do tipo, destruir uma das raças nocivas que estavam nos Tempos Sombrios. Só que qual seria a repercussão disso pro universo? Porque tem isso, é o lance do efeito borboleta. Às vezes você vai na maior das boas intenções, tipo, suave, eu vou voltar no tempo e eu vou matar Hitler. Não vai dar nada. Só que a gente sabe que pode dar uma merda grande, porque teve isso reverbera em várias coisas. No caso do Dr. Who não, porque a gente sabe que eles nem mataram Hitler, mas o ponto é, você não pode voltar no tempo e alterar alguma coisa por mais altruísta que isso seja. Sim. Porque, por mais dolorido que isso seja, maus momentos geram coisas boas também. Sim. E por exemplo, eu posso voltar e eu posso matar todos os grandes vampiros. Beleza, só que você não sabe que sociedades se ergueram intelectualmente, por exemplo, pra combater os grandes vampiros. Então se você mata eles, você impede... algo bom, né? Exatamente. Tipo, sei lá, vai que surgiu uma ameaça muito forte e um povo se ergueu, descobriu sua força, desenvolveu tecnologia pra combater coisas. Sim. O tal análise do que vem pra bem, então, né? Por exemplo, você quer um exemplo factível em Doctor Who? Eu vou voltar lá em Telos e eu vou impedir qualquer chance de que Cybermen venha a existir. Beleza, uma coisa boa. Eu vou evitar que várias sociedades morram, vou salvar um monte de gente. A morte de milhares. Só que, por exemplo, se não tem Cybermen, a gente sabe que, por exemplo, o doutor, ele tem o Handles, é uma cabeça de Cybermen, e ajudou ele em dado momento. Tão legal, por exemplo, Handles. a gente sabe que Cybermen e Dalek já tiveram suas piabas ali. Várias. E se não tivesse, será que os Daleks não iam ter conseguido governar alguma coisa antes ou com mais força? Olha lá. Então assim, você não pode... Cara, você não pode mexer nas peças desse jeito. A Bill jeito. não teria sido salva? Também, talvez. Não, mas tudo bem que aí ela também não teria morrido, né? Mas é verdade, mas foi uma forma de preservá-la, de certa forma. Esse é o lance, cara. Se você mexe com um detalhe, você tá mexendo em vários outros dominóis e você não pode correr esse risco. É o efeito dominó mesmo, tipo, tudo pode acontecer. E o que me parece é que se você volta nos Tempos Sombrios e mudar algo... Não, é porque isso faz sentido também. Consequências, assim, pra tudo. É porque, assim, quanto mais pra trás você vai, mais perigoso fica, né? Porque... mais coisas você deleta, porque, por exemplo, pensa, antigamente, era 2 pessoas e essas 2 pessoas geraram vários trilhões de outras pessoas na história do mundo. Então, se você afeta isso lá atrás, você quebra tudo na frente. Você quebra tudo, velho. Muita coisa em jogo, né? E aí, esse textinho termina com o seguinte... devemos conversar sobre os Cthulhu, né? Você sabia que eles são tão assustadores que até os Eternos fugiram deles? Isso a gente falou no primeiro podcast sobre isso. Então sempre reforçando essa ideia de que os Cthulhu, chegou Cthulhu, já fudeu. O Cthulhu trouxe a morte, trouxe mesmo, né? Corre que a parada é seríssima. E é claro que os Eternos iam fugir dos Cthulhu. Porque os Eternos querem continuar Eternos. Sim. Mas a gente sabe que teve... A maioria das raças que existiam no Tempo Sombrio teve problema com os Eternos. Sim. Se você não sabe disso, você não escutou o segundo podcast de Time Lord Victorious. Então volte um pouquinho no tempo e escute. Porque lá é bacana que a gente fala de vários detalhes. Com certeza.
E agora, então, vamos falar aí dos caminhos do coração. Não. Dos caminhos que cada um pode tomar aí dentro de Time Lord Victorious, né? Então você pode... Não é assim, vou escolher esse personagem e só vou ouvir as coisas dele. Na verdade, o que Porque, essa por matéria exemplo, tem... o Nono Doutor não está em todas as histórias, sim. né? O que essa matéria do Path of Victor, né? Path O to caminho, Victory, o caminho à vitória, Caminho né? para a vitória. Que é justamente essa hora aí que o James Goss, ele vai pincelando pra você, ó. Se você quiser acompanhar, por exemplo, a ordem cronológica das coisas do 8º, você pode fazer assim. Isso. Do Brian, você pode fazer assim. Então é Isso. bacana. Porque o que acontece? Se você for seguir qual a ordem de acontecimentos na perspectiva do 8º Doutor, vou fazer na ordem que tá na revista, né? Isso, vamos fazer. Primeiro é Echoes of Extinction, que é o vinil ali, vinil o áudio da Big Finish. Isso. Depois é o He Kills Me Not, também da Big Finish. Depois, Enemy of My Enemy, também da Big Finish. Isso. Depois, All Flesh is Grass, da BBC Books. Que já é um dos livros, que inclusive a gente anunciou lá no site. Sim. Quando eles anunciaram, as capas estão muito legais. Exatamente. E depois, o Mutually Assured Destruction, também da Big Finish. É legal, né? O 8º tá bastante presente nas coisas da Big Sim. Finish de TV, porque ele é a casa dele, é né? o rei da Big Finish, É o rei na da Big verdade. Finish, exatamente. Então, assim, a ordem de acontecimentos na visão do 8º Doutor, de tudo de Time Lord Victorious, Isso. é essa. Então, por exemplo, não pegue o último áudio lá pra ouvir. Não começa Não, você por pode- Mutually Assured Destruction. Não, Começa você no pode. primeiro É que lá. assim, você pode, mas você não vai estar aproveitando nada. Você vai ver um troço solto. Aham. Então assim, beleza. A ordem do 8º Doutor é essa. A ordem do Brian, eles fazem... Cara, Eu na moral, adorei. o Brian, ele tem uma importância... Isso me preocupa. Eles tão dando uma Porque ele tem uma importância. importância gigante. Eu acho que ele deve ser uma parada mega importante que a gente não tá ligando muito. É porque ele ainda não apareceu nas histórias, Então né? assim, a ordem de acontecimentos pro Brian é... A revista número 4 da Eagle Moss, ali da Hero Collector, né? Que que inclusive vem o 10º. então, pra quem não sabe como funciona, né, a Eagle Moss, ela tem o bonequinho e vem com um encarte que tem várias coisas escritas. Isso. Os nacionais que saíram aqui na época que lançou, eles também vem traduzido e tudo mais. Tudo direitinho. E isso, lá fora tem trilhões de bonequinhos da Eagle Moss, tá na casa dos... Cento e lá vai 200 e cacetada. cacetada. Já passou, Já tá na casa dos 3 dígitos. Esse é o ponto. Muita coisa. E sempre vem com essa revista com esse complemento, e essa em específico, essas da Time Lord Victorious, vai ter coisas, e não vai ser só informações soltas, vai fazer parte da história. Vai fazer Então, parte. Hero Collector Magazine número 4. Isso. Depois, Time Fracture, que é Que justamente o teatro imersivo de Isso. 2021. Depois, The Night, The Fool and the Dead, que é um livro da BBC primeiro Books. livro. Olha que interessante, a gente tem, a ordem é a parada dos bonequinhos, ali da Heroes Collector. Depois, o Time Fracture, que é um negócio que vai sair só em 2021. Isso. Depois, The Night, The Fool and the Dead, que é um negócio que foi o primeiro livro que vai sair. Isso. Aí depois, de novo, o He Kills Me Not. E depois vem aí o All Flesh is Grass, que é o livro. E depois, por último, vem o The Mind of Magnos, que é aquele... Isso. Magnox, né? Magnox. Que vai ser uma parte da BBC Audio. Isso. Né? Quer dizer, ele tá presente em muitas coisas. Sim. Muitas coisas. Pois é. A gente tem também a linha dos Cthulhu, que com certeza aí é uma das mais importantes, né? Porque o Cthulhu é que tá girando toda essa roda de história toda. Pois é. Primeiro, Dawn of the Cthulhu, que é uma parte ali que tá dentro do site de Doctor Who, né? drwho.tv. Isso. Depois, você vai ter que ver ali o que tá dentro da anual, que a gente já revisou ali no segundo Esse podcast. já saiu. Que é o Secrets of the Dark Times, isso já tá no podcast, você pode voltar pra escutar. Isso. Depois, The Night, The Fool and the Dead, o livro. O primeiro. Isso. Depois, All Flesh is Grass, O novamente segundo aparecendo. livro. Aí depois tem esse Mind of Magnus de novo, que tava aí, que apareceu com o Brian. E depois o último é o Short Trips ali, que tem, Isso. que é aquela que a gente sempre fala que é a capa, que tem Os dois os mestres, né, do mestres. Delgado e do Enlil com o Cthulhu no meio, né? Eu amei essa capa. Que esse vai ser um áudio ali da Big Finish, que é uma dobradinha, né? Que é dentro da mesma tem duas histórias, tem dois short trips. Cada uma com um dos doutores, Não, ou um dos mestres. É, que ele tá falando de doutor, né? Que É. a gente esquece. É louco isso, porque são dois mestres, veja você, que não são. É que não tem muito isso, o mestre desse doutor, né? Mas não são os mestres desses doutores. Não. Né? Isso é legal. É, isso maneiro. é muito legal. Pois é, a gente tem depois, né, mais pra frente, na outra página, a gente tem a perspectiva dos Daleks. Isso é muito interessante coisa também. pra caramba, hein? Porque os Daleks estão em praticamente tudo. Sim, sim. Também. Apesar de... Olha que louco. Não é uma raça que estava presente nos Dark Times, mas eles vão ter muita participação nisso, né? E eu adorei porque eu amo Dalek. Pois então, é. Então vamos lá. Primeiro, Heroes Collector Magazine número 1 da Eagle Moss. A Isso. primeira revistinha ali da Eagle Moss. Que tem justamente o Imperador. Sim. Depois a gente tem Daleks. E esse é legal pra caramba, porque essa é a animação que vai entrar, que foi anunciada Isso. esses dias, que ninguém tava esperando. E vai estar no YouTube.
YouTube. E é free, é de graça. É frisão. É Daleks com uma exclamação, inclusive. É Daleks, não é Daleks. E Daleks. claro que não ia faltar Nick Briggs. Sim, óbvio, né? Eles precisam de voz. Exatamente. Ainda bem que o Nicholas Briggs não é aquela galera que fez aquela voz zoada na série clássica. Nem fala. Sem alma, né? Deus me livre. Então, beleza. Nicholas Briggs aí fazendo Daleks, né? Isso. Essa série que ninguém tá esperando, que eu tô muito ansioso pra ver. Depois, o que acontece em Defender of the Daleks, não só a primeira edição, mas as edições todas. Fechado. Compreendido como um todo. Depois, os eventos de Time Fracture, que é o Teatro Imersivo de 2021. Depois, Enemy of My Enemy. Isso. Depois, All Flashes Grass aparecendo Olha aí, novamente. de novo. Depois, a segunda revista da Hero Collector da Eagle Moss. Depois, Mutually Assured Destruction da Big Finish. Hero Collector número 3 da Eagle Moss, já apareceu uma vez. Que legal. O teaser de Time Lord Victorious. Olha isso, você sabe qual é esse, né? Que Já tem um Dalek foi. boiando, Isso. falando, eu preciso avisar o doutor e tal. É. E pra fechar, a Dalek Awakens, que é da Escape Hunt, que é uma das salas dos Escape Rooms, que foi a primeira coisa que saiu. Isso. Então a primeira coisa que saiu é a última Na dessa linha. perspectiva dos Daleks é a última. E pra vocês terem uma Legal, noção né? de como tudo é muito importante, o teaser tá fazendo diferença. Gente, isso é aquele muito Dalek legal. boiando, gritando pelo doutor, pedacinho. aquilo vai ter lógica na Big Picture. É muito legal, gente. Pois é, o nono doutor, tadinho, ele é o que tem menos coisa, mas a gente entende que calma, o nono tá voltando aos pouquinhos a ter mais coisas. Graças a Deus. E eu ainda sou um cara que mantém uma fé guardada de que o Eccleston vai aparecer em algum momento fazendo alguma coisa com o Voice, porque a Big Finish não ia desperdiçar a chance de usar isso como promoção pros áudios dele. Eu também tô achando. Não é impossível, não é impossível. Eles Time não Lord podem falar nada agora. Pois é. Mas... E outra, Time Lord Victorious tá usando muito essas coisas, por exemplo, a animação dos Daleks. Não tava em nada, não tava em press release nenhum, do nada eles anunciaram. Surgindo surpresinhas. Olha, vai ter isso aqui, pum. Newsletter também não avisaram nada. Muito louco, pois é. Tem que ficar ligado. Então, beleza, o 9 ele só tem duas coisas, que é o Monsters Beauty, que é a HQ que a gente já tá revisando, que são 3 edições, né? A gente já tem uma parte das 3 aí. É, a primeira. E depois, All Flashes Grass. Fora isso, acabou, não tem mais Nono Doutor nas coisas. Né? A gente sabe que né, no All Flashes Grass é justamente a hora que eles vão se encontrar, né? Vai ser a hora que a gente vai ter o 10º Doutor lá nos Tempos Sombrios, e o 9 e o 8, né? O 9º e o 8º vão ser obrigados a ir pro Tempos Sombrios pra poder impedir o 10º de fazer alguma merda lá, o que faz a gente ter certeza de que o 9º vai ter que ir pros Tempos Sombrios de novo. Ou ele nem vai ter saído. Talvez o 10º apareça enquanto ele está lá. Os eventos ocorram durante essa estadia forçada. A gente vai descobrir que, sei lá, vai acabar o Monsters e aí o 10º vai aparecer e essa história só vai se concluir em All Flashes Grass. A gente não sabe. Exato. Pois é. E aí, pra fechar, né, que é o cara que é quem tá girando aí o motor principal, que é o 10º Doutor, né? Até porque o lance de Time Lord Victorious surgiu com ele mesmo, né? Exato. A ordem dele começa de uma coisa que já tá um pouco mais confortável, que é justamente Defender of the Daleks. Que é a HQ. Depois, aí vocês perguntam, qual coisa de Time Lord Victorious vai ter? Depois, amigos, é The Waters of Mars. Lá de 2009. Exatamente, um dos especiais de 2009. E veja, eu vou fazer um parênteses dentro disso aqui, isso é muito interessante. A gente descobre, né, aqui, por conta desse quadradinho, fala o seguinte, que os eventos de Waters of Mars, no momento que o 10º impede a morte ali da Adelaide, né, que é a companion da vez, e leva ela a se suicidar, isso causa as Time Fractures. Exatamente. Porque qual é o lance, né? Em Waters of Mars a gente sabe que tem aquela equipe lá da Bowie Base, né? E lá todos eles morreriam no ataque do The Flood, que é aquele monstro lá da água e tal. Da água, isso. Todos eles morreriam ali, e a Adelaide, em um ato de altruísmo ali, de heroísmo, ela ia se sacrificar, ia matar todos pra os salvar Floods. geral. Quer dizer, toda a equipe ia morrer. Ela ia se sacrificar pra evitar que o The Flood fosse pros outros lugares e matasse mais gente. Isso. Só que acontece, como o doutor aparece ali, ele entra numa pira de, não, eu vou salvar, eu tenho que salvar ela, eu vou salvar, e ele impede ela de se sacrificar ali, e ele acaba com o The Flood. Exatamente. Ela, por sua vez, descobre que originalmente ela deveria ter morrido ali. E ela sabe que isso, a morte dela ali vai influenciar, né, vai servir de exemplo, né, de inspiração para muitas pessoas terem uma vida maneira, incluindo a neta dela, que viraria uma pesquisadora e tal. Muito e aí bacana. o 10º, quando impede ela de morrer ali como uma heroína, ela
ela fica puta que ela fala, porra, você impediu a minha neta de ter um futuro brilhante, você impediu várias pessoas de atingirem coisas maravilhosas por conta do meu sacrifício. Sem mencionar, ele mexeu em um ponto que não devia ter mexido. Pois é. E aí ele fala, não, calma, relaxa, você vai poder guiar sua neta por boas ações presente, não só uma memória. Ela fica reticente e entra em casa. No momento que ela entra em casa, ela se mata. Exato. E o fato dela morrer por se matar em casa e não num sacrifício nobre na Bowie Base já muda tudo. é o que gera as fraturas no tempo de Time Fracture, que é o teatro imersivo, que é justamente que vem depois. a coisa que vem imediatamente depois. Então, só pra revisar, porque a gente falou muita coisa, Defender of the Daleks, depois Waters of Mars, depois Time Fracture, o teatro imersivo, depois The Night, The Fool and the Dead, que é o livro, All Flesh is Grass, que é esse livro que a gente acabou de falar, que é o último aí do nono. Isso. Depois The Mind of Magnus e depois Echoes of Extinction, que é o vinilzão da BBC. Exatamente. Então, assim, vocês estão vendo, e aí acaba, né, essa guia toda. Depois a gente vai colocar, a gente vai montar uma matéria bonitinha no gente, site, com tudo na ordem pra vocês acompanharem. tudo certinho. Mas o grande lance é, vocês estão ligados na dimensão que é tudo isso? Tipo, o episódio de 2009, É sensacional. o título disso tudo ser Time Lord Victorious não é à toa. A gente tinha esses achismos por conta do termo e tudo mais, mas aqui nessa matéria, nesse pedacinho, confirmou que isso aconteceu. E confirmou que aqueles eventos têm impacto no lance do teatro imersivo ali da Unity. É sensacional a forma como eles costuraram as maneiro, coisas, né? E os eventos numa ordem que fazia sentido e usando coisas da série de TV. Sim, sim. Coisas Então, já pré-estabelecidas há anos. de certa forma, eles conseguiram até colocar a série de TV dentro da bagunça. Exatamente. De alguma forma, Dessa bagunça organizada, vamos colocar uma coisa aqui. E lembrando, né, gente? O termo Time Lord Victorious surgiu em The Waters of Mars, entendeu? Não é do nada, não é um termo novo. É um termo que tá aí rolando há mais de décadas já agora, 2009, né? 10, 11 anos. Nossa, é muito tempo, né? Quando você para pensar, tem pessoas que estão aí consumindo Time Lord Victorious que não eram nascidas quando saiu esse episódio. Então, isso é você loucura vê. de se pensar, né? Pois é. Então, e aí, pra fechar... Isso, vamos então pra última parte aí que teve na Dr. Magazine, justamente a matéria principal, né? Até aqui a gente faz coisa fora da ordem. Igual as timelines malucas de Time Lord Victorious. Que chama Epic Intent, né? Sim, o intuito épico. E que, na verdade, é quase como uma mini entrevista, bem pequenininha, uma mini... É uma mini, não tão mini. Não, mas é uma micro entrevista com cada autor de cada coisinha de Time Lord Victorious, e aí cada um deles fala mais ou menos o que inspirou, como eles fizeram, processos criativos e tudo mais. Isso é muito maneiro, é legal de ler, em especial quem tá nessas de escrever. Isso! Pra ver como pessoas que escrevem fazem, como é que é o processo criativo. Exatamente. Então, por exemplo, o primeiro entrevistado aí dessa rodada é o Steve Cole, que é o autor do primeiro livro, né? Que é The Night, The Fool and the Dead. Eles explicam que ele tinha mais familiaridade com o universo de Doctor Who, então ele escreveu o primeiro livro para setar a base para o segundo livro, que é da Una McCormack, que é o Flesh is Grass. Então, toda a carne é grama. Exatamente. Toda a pele é grama. Toda a pele é grama. E aí o Steve Cole diz que baseou essa história em Godfather Death dos irmãos Green, que aqui no Brasil foi traduzido. A Madrinha Morte. Porque, Madrinha Morte. Os irmãos Green são da Alemanha, né? Gente, os irmãos Green, conto de fada, todo mundo conhece. O título original é Der Gevatter Tod, né? Que é o padrinho Morte, né? Sehr gut. Sua pronúncia? Tô com um alemão enferrujado, mas pra algumas coisas eu ainda lembro, né? Gevatter é isso, é Godfather mesmo, é padrinho. Isso. Só que no nosso caso, como é a morte, né? E não o morte, aí ficou... Aí eles botaram no outro gênero, né? Então, quem quiser saber aí mais ou menos como funciona a história, pra ter um previewzinho do Night, Fool and the Dead, pode ler a Madrinha Morte. Pode ler aí o continho dos irmãos Green. Na internet é fácil de procurar, tem muita coisa já que é domínio público. Isso, exatamente. Aí a Una McCormack, né, do All Flesh is Grass, ela diz coisas muito interessantes, inclusive uma coisa que me deixou intrigada, que ela fala de uma planta que é a tal da Spider Plant. Ela fala que as pessoas vão brotar o interesse desse troço, né, cara? Isso, exatamente. Essa Spider Plant, pra gente é muito comum. Todo brasileiro já viu essa planta em algum lugar. Sim, é super comum. A gente foi pesquisar, né? Coisa que o Dr. Who faz de fazer, né? Eu amo pesquisar botânica, né? É a tal da clorofito. Também conhecido como gravatinha ou paulistinha. Sabe o que é isso? Né? É aquelas... Quando você vai em casa de vó, de tia, sempre tem...
É aquela planta Eu já tive, fininha. minha mãe, né? Parece uma laminazinha assim verde. E que tem um fitilinho branquinho no meio da folha, É que é bonitinho, longa, bonitinho. né? Que é extensiva e tal. E aí parece Chlorofitum comosum É. o nome científico. Porque deve ser uma planta muito comum, né? Sim, Natural aí da África do Sul e que é muito adaptável no Brasil. isso, exatamente. E aí parece que o nono doutor vai ter uma plantinha dessas, Então, mas eu não sei qual é. Veja. Essa planta gosta de raça negra? Não sei. toda planta que se preza gosta de raça negra. Veja, mas o ponto não é esse. Essa menina aí, a McCormick, ela é que faz o livro All Flesh is Grass. Como a gente falou, seja, toda pele. É que flesh é pele, Flesh não é é carne, carne, né? Toda carne é mato. Se toda carne é mato, se a gente descobrir que essa plantinha aí, a Chlorophytum comosum, é gente. É tipo Solid Green. Solid Greens People. Deus me livre! Vai que tem aí um turn of events maligno nessa história. Deus me livre! Aí depois a gente tem o Scott Gray, que a gente falou, né, no último podcast. Sim, que é quem tá responsável pela HQ do 9, né? Isso, Quem é na o Magazine, roteirista. né? Exatamente, do Monstrous Beauty. E ele disse uma coisa que me deixou intrigada. Que ele falou que Monstrous Beauty Tá. é no começo e no final de TLV. Mas então, é Interessante. justamente quem tava falando. Porque o 9 tá lá É, nos Dark Times. isso. E eventualmente, a gente não sabe exatamente como, o 8, o 9 e o 10 vão estar nos Dark Times. Eu não consigo imaginar Tipo, imagina. Aí beleza, vai ter Monstrous Beauty. Aham. O 9 faz o que tem que fazer. Acaba o Monstrous Beauty, ele vai embora e depois ele volta? Não, Não. provavelmente as coisas vão rolar enquanto ele ainda tá lá. Exato. Então, enquanto ele tá em Monsters Beauty, vai chegar o 8 e vai chegar o 10, entendeu? Isso, exatamente. Então, assim, ficou meio confuso, mas acho Sim. que vai fazer sentido lá no final. É que eles falam dessas coisas pra deixar a gente instigado, né? Lógico, né? Pra deixar a gente nervoso, É. né? E criando Deixa a teorias. gente cri-cri. E procurando pecinhas desse quebra-cabeça enorme, né? Aí a gente já parte pra Big Finish, que tem muitas histórias A Big dentro. Finish é o que tem mais coisa. ó. Eu também acho que é o que tem mais coisas, né? E aí eles começam falando das Short Trips, né? Ah, que é sim. justamente Master Thief e Lesser Evils. É porque como é muito ligado com cultura e cultura lá de trás, Isso, faz sentido, né? Então o Master Thief é da Sophie Isles, Sim, que é é muito legal isso, é muito maravilhosa, legal essa dela. maravilhosa, né? É com o mestre do Delgado e ela diz que ele está tentando entrar em um cofre chamado repositório. Lembrando Só aí, isso né? que ela falou. Lembrando que, infelizmente, Roger Delgado já não está mais entre nós Há muito tempo. né? Enquanto ele estava na série, ele veio a falecer. E o mesmo se aplica aí pro Anthony Henley, que Sim. fez aí os anos 80 tudo como mestre, né? Ele faleceu, a série já estava parada já, ele chegou a fazer algumas coisinhas depois, mas ele também já é falecido. Então, tanto um quanto o outro está sendo feito pelo John Cusack, que é o mestre das muitas vozes aí da Big Inclusive, Finish. quem acompanhou o Big Finish dele fez voz de todo mundo. Até do Trump. Fez do Trump, fez do... Ele é muito bom. Do Boris Johnson também. Ele fez várias coisas legais, né? Ele vai fazer aí os dois mestres. E a história dele, né, que é Lesser Evils, diz que é um mestre no planeta Alexis, que na verdade é um planeta próspero, até os Cuturos chegarem. Olha aí. Então Já pera. tem o nome de outro planeta aí rolando. O mestre ele vai estar nesse planeta quando os Cthulhu chegam. Será que ele vai estar metido em coisa do Dark Times? Será que ele vai estar nos Dark Times? Porque a gente sabe que os Cthulhu chegaram entregando a morte para lugares lá atrás. O que o Delgado tá fazendo ali, né? O Delgado não, é o Wainley. Esse já é o Wainley. A história do sim, Wainley. sim. A gente não sabe, porque o mestre tem suas artimanhas, suas viagens, suas Ele histórias, sempre dá um né? jeito, né? Mas é sim, proibido? Então tá bom. Vamos fazer. Então vamos fazer. Tipo, tem os Cthulhu na história. Aham. Agora, se é durante os tempos sombrios, Não aí sei. eu Aí já... só esperando. Aí realmente eu já não sei dizer, né? Tá. Depois a gente tem aí os áudios do Oitavo Doutor, em especial o He Kills Me Not, que tem também o Brian D. Woods, né, que a gente falou. O roteiro é da Carrie Thompson e ela diz uma coisa muito legal, que ela estava ouvindo a trilha de Westworld para escrever. Então deve ter um quê de Velho Oeste, um negócio assim meio... robô. Ou de robô, né? É que me lembra muito a música... Westworld é muito bom. Então, se tiver essa temática de Velho Oeste e tudo mais, eu vou achar legal pra caralho. É verdade, a trilha de Westworld é muito mais western do que É muito robô. baseada em coisas de western. E é mais gostoso, sim. né? Essa é a premissa. De ouvir a trilha. Então, se for nessa pegada, Tem já influência. vou gostar. Aí depois a Tracy Ann Bays de The Enemy of My Enemy,
diz que essa é a história em que o Doutor se une aos Daleks dentro da Big Finish, dentro do Time Lord Victorious. Após o Defender, né? A gente já tem ele se unindo em Defender, agora a gente vai ter na Big Finish também. Isso. Vamos torcer para que nosso querido amigo estrategista esteja lá também. Ai, toma. Mas você tem os Daleks em Time Lord Victorious? Eu não quero Dalek nenhum que não seja estrategista agora. Você só quer ele? Não, eu quero ele. E os outros? São bonitinhos. Eu gosto dos outros, mas o estrategista, ele ganhou meu coração, cara. Ai, que legal. Depois a gente tem a Lizzie Hopley, que é a roteirista de Mutually Assured Destruction. Primeiro, uma coisa muito legal que ela falou, que ela pediu dicas para o Nicholas Briggs de como escrever bem os Daleks, como são os Daleks. E ele como disse, encontrar a voz dos Daleks, né? Perguntou pra pessoa certa. Isso, exatamente. E aí, assim, ele explicou pra ela que, por exemplo, cada Dalek tem uma personalidade, então ela poderia brincar bastante com esse conceito, como são as personalidades, assim, ele fez um apanhadão geral pra ela... Fez o 101, né? O Telecurso 2000 de Dalek. Isso, pra ela conseguir escrever melhor. E, segundo ela, a história dela é um Die Hard, como é que é o nome em português? É Duro de Matar. Duro de o melhor Matar, filme de Natal do planeta. em uma nave Dalek caindo no Vórtex. Olha aí, cara. Não sei o que vai dar dessa loucura. Eu não consigo imaginar nada ainda, né? Exatamente. Yippee-ki-yay, motherfucker. Isso aí. Exterminate, motherfucker. O Graham aprovaria, né? É verdade. Que ele fez essa citação. Depois temos o áudio Echoes of Extinction, que é com o 8º e com o 10º. Mas olha que interessante. O roteirista, que é o Alfie Shaw, ele explicou que essa não é uma história multidoutor. Porque ela é uma história pensada para vinil. Então, o primeiro lado seria de um doutor e o segundo lado do outro doutor. Ficaria um crossover, entre aspas, na pegada do Supremacy of the Cybermen. Supremacia né? Cybermen. Que é aquele lance que é um crossover de vários doutores e eles não se encontram em momento nenhum. Tem todos eles na história. Mas eles não se olham. Eles nunca se nenhum, cruzam. Então, quer dizer, né? Fica meio... crossover que não é bem crossover. E outra coisa interessante que ele falou sobre esse áudio é que ele funciona tanto como prólogo como epílogo também. Ele disse assim, caramba. Eu não sei se no resto de Time Lord Victorious tem um epílogo, mas pra mim funciona muito bem como um epílogo. Tá. Então, não sei se uma história é muito antes e outra é muito depois, mas tá no mesmo, na mesma peça, sabe? Tá. Então, ele deixou um pouquinho aberto, cara, mas... Isso que eu tô achando legal do Time Lord Victorious. O jeito que eles estão explicando, porque é óbvio, né? A galera que tá na produção, no roteiro e tudo mais, eles têm que revelar sem revelar muita coisa pra não estragar a surpresa. Com certeza. Normalmente eu consigo imaginar algo do que eles falam. E eu tô perdidaço com esses, cara. Mas isso porque é tudo bom. muito cryptic, né, que eles falam. Isso é muito bom, na verdade, sim. né? Depois a gente tem um box todo exclusivo aí pra The Minds of Magnox. Um box que ela fala é um box na revista. Na revista, uma, né? Uma caixinha. Dentro ali da materinha, a gente tem um box exclusivo pra falar de The Minds of Magnox, que é uma história lida aí pelo Jacob Dudman, que tá ganhando cada vez mais destaque, né? O Jacob Dudman é o outro John Cushel, né? Que o John Cushel também é o homem das mil vozes. Ele é o sucessor espiritual, né? E o Jacob Dudman é o rapaz das mil vozes, né? Isso, exatamente. Também é uma aventura com 10º. Sim. E daí pelo Jacob, então acho que o pessoal vai gostar, porque o pessoal tá gostando muito do trabalho que ele vem fazendo. Sim, ele sabe fazer as vozes bem parecidas mesmo. Inclusive, ele já fez o 9, já fez o 10, já fez o 11. Isso, exato. E aí a matéria termina aí com a Titan Comics, né? Nossa queridinha. Isso, nossa queridinha, né? E o Jake Devine, que é o editor aí, né? Da editora. O editor da editora. Mas tá certo. Ele não fala nada de muito, assim, revelador, mas ele parabeniza muito o time que tá trabalhando, que é a Jodie Hauser, Sim. a Henrique Angiolini e a Roberta Ingranata. Isso. Eu acho muito maneiro que essa galera é quem tá envolvida em específico com as HQs da 13ª Doutora. Sim. E olha que interessante, a gente tem o começo aí de Defender of the Daleks, falando, né? A gente já comentou isso em outros podcasts, mas eu não tenho certeza se eu comentei exatamente isso, então eu vou repetir. Vamos repetir. Que o lance é que começa a HQ falando que o 10º acabou de ter uma aventura com a 13ª contra um ser inimaginável de poderoso e tal, não sei o quê. E aí a gente chega a falar isso no primeiro podcast, né, do Defenders, que a gente fala assim, pô, mas não casa muito a ideia, porque realmente a gente teve um crossover do 10 e da 13 antes, agora, tem uns meses, dias, né? Agora há pouco, que foi o lance que era ele com a Marta nos anos 60, justamente eles dois no período de Blink, e a 13 chega lá e tem a aventura. Então, tudo bem, ele enfrenta Autons e Weeping Angels, mas você concorda que eles não são numa escala de monstros, meu Deus, horrível, sabe? É uma coisa não é derrotável. Nada demais, E pra piorar,
esse 10 que a gente tá vendo nos eventos de Time Lord Victorious é o 10º sozinho. Isso, E a gente lá tem- depois, lá é pra o 10º frente. pós-dona. Isso. E aqui a gente tem a confirmação disso nessa magazine, porque fala que pro 10º é ali no período de Wars of Mars, que é quando Isso. tem o lance da Time Lord É o Victorious. finzinho do... Então não tem como ser aquela Da vida aventura. dele. Não tem como ser aquela aventura dele com a 13. O que me leva a pensar, será que a mega saga Time Lord Victorious, cronologicamente pro 10º, acontece depois desse crossover dele que vai ter com a 13 no Doctor Who Comic, que ainda nem chegou? Que ainda nem Porque começou. seria muito interessante, em especial porque tem a galera que tá fazendo as HQs da 13, que é quem Sim, vai escrever essa que Doctor Who elas Comic. estão envolvidas, né? Então pensem, Time Lord Victorious vai sair todo, depois vai sair o Doctor Who Comic com a 13, com lá o 10. pra novembro, É. né? Na verdade vai sair ali no meio, né? Enquanto ainda estiver rolando No o Time meio Lord de Victorious. TLV, isso. Mas cronologicamente isso é antes, Exato. saca? A gente Eu tá- não duvido que seja assim. Tá tentando posicionar aí as coisas, mas a gente ainda não sabe muito bem. Pra Doctor Who é normal, né? A gente vive tendo que fazer isso. Ah, não, isso aqui Super. é entre isso e isso. É o Wibbly normal. mesmo, não tem essa linha Progressiva de eventos. não, cronológica, né? Sim. Então, ele fala realmente ali, né, na matéria que ele acabou de ter uma aventura com a 13. Isso está dado mas na qual? HQ. Mas ele teve mais de uma aventura com ela. Uma que a gente Então, não viu ainda, mas teve. E aí, né? A gente não sabe direito como é que vai estar. Daqui uns meses a gente vai descobrir. A gente tem que reescutar isso aqui pra ver se a gente tá muito louco ou não, né? Com cara? certeza. Enfim, aí óbvio, né? A revista tem muito mais coisas, a gente pegou os pontos que a gente achou mais legal, assim, que chamou mais nossa atenção. Claro. E que, óbvio, que a gente acha que vai ser de mais valia aí pra vocês que não pegaram a revista pra ler, ou por não saber ler inglês, ou porque não conseguiram comprar mesmo. Não teve acesso, Né, né, cara? de Então, certa forma. a gente vem trazer aí, destrinchar um pouquinho delas pra atiçar a curiosidade de vocês também. Que tem umas diquinhas boas aí Pois no é, meio, cara. né? Essa revista, ela serve como um grande catalisador de tudo que tá acontecendo, deixa a gente com mais vontade. É o que tá jogando gasolina nessa fogueira que é a Time Lord Victorious. Com certeza. E a gente não ia querer curtir toda essa fogueira sozinho, né? A gente Não. tem que sentar em volta dela e papear com vocês. Curtir Dr. Who junto é muito mais legal. Pois é, como eu sempre gosto de falar, esse é um dos momentos mais legais de Doctor Who, que é quando tá todo mundo loucão junto. Ninguém sabe o que tá Engajado acontecendo. na Ninguém causa. sabe o que tá acontecendo. Que delícia. Tá todo mundo teorizando junto, isso é muito legal. Isso é o tipo que acontece mais quando tá rolando temporada, né? Porque é novo pra todo mundo. E agora Isso. você tá tendo a oportunidade de mostrar aí, mais uma vez, que o universo expandido ele sustenta hype tanto quanto TV, às vezes até mais, na minha opinião, né, cara? Com certeza. E parabenizar aí todo o time da Dr. Who Magazine. Sim. Porque eles conversaram com todos os autores de tudo que vai acontecer. Sim, sim. E eles foram muito Até onde eles podem contar. E assim, eles foram muito legais de compartilhar essas informações. O que eu espero que vá acontecer, e tomara que aconteça mesmo, é que a Magazine, conforme forem saindo as coisas, tenha entrevistas mais profundas com esses autores. Eu acho que vai rolar. Sabe, tipo, saiu o primeiro livro. Vamos entrevistar mas o isso autor. com certeza vai rolar. Isso com- Sabe? Saiu o áudio E X. eles vão ordenhar muito essa vaca Eles vão e é o que eu quero, sabe? Sim. Porque eu tô louca pra depois, vamos supor, depois que você lê a HQ inteira, porque ainda tem outras partes das HQs e áudio, livro, Sim. eu quero detalhes de como o autor pensou O naquilo. processo, né? Exato, o processo criativo. Pode ficar tranquilo que isso você vai ter, porque é o que a Dr. Who Magazine já faz com tudo, né? Não faz Isso. sentido ela não fazer com TLV, né? E aí a gente vai trazendo tudo isso aqui pra vocês também, esses Sim. conteúdos. Uma outra coisa também que eu quero, fora isso, é que vocês continuem nesse hype louco com a gente, comentando Sim. com a gente nas postagens e dando esse feedback maneiro. Já se tá empolgando. tendo muita coisa boa vindo. Inclusive, ouso dizer, a gente acompanha muita coisa, né? De fora, óbvio, né? A gente tem que ficar ligado na galera que produz conteúdo lá fora. Sim. E nas fontes oficiais e tudo mais. Aham. Ouso dizer que o brasileiro tá mais empolgado com TLV do que em alguns lugares. Mas parece muito isso. Sim, O cara, pessoal porque tá muito engajado. aqui você vê o pessoal, Time Lord Victorious e faz meme, faz não sei o que, e é thread gigante no Twitter. E lá fora a galera, eu não sei se porque o brasileiro ele é mais visceral pra tudo. Passional, né? Mas sei lá, cara, eu tô sentindo que a gente tá mais empolgado com a parada, isso é muito legal. É bom eles verem a empolgação nossa de cada dia aí com o TLV, cara. Aí, por exemplo, essa é uma chance legal de alguma editora brasileira trazer os livros. Pois é, imagina aí, da uma Panini Suma, pegar... uma... Ai, gente, Suma, que Ó, saudade. não tem Penguin no Brasil? Tem Penguin BR, não tem? Acredito que tenha. A Penguin podia trazer, Podia trazer.
Ou, Que não por falta exemplo, editora também, né, gente? A gente fica só... Né? Tem muitas. Suma e qual a outra lá que trouxe também? Qual é o nome? A A Roku. Mas, Mas tem gente, tanta editora tem por aí, né, cara? muitas Tem editoras. essas editoras menores aí que não são gigantescas no mercado, mas tem uma presença legal, cara. E que, tipo de balão, repente, essas podem coisas. usar Doctor Who pra dar uma alavancada, né? Pois é. Nas outras coisas deles e ser mais conhecido aí pelo público. A gente ia gostar muito. Também tô torcendo pra Panini, de repente, trazer as HQs. Você nem ia gostar, né, de ter Eu que nem traduzir ia isso. gostar, né, gente? Porque, assim, tem tanto da Doctor Magazine, que é da Panini UK. Que provavelmente vai E sair num da encadernadão, né, que eles sempre lançam, Seria né? muito legal a gente ter um encadernado tanto da Monstrous Beauty, e eles Tinham que lançam, lançar né? Tipo, Time Lord Victorious, o encadernado das HQs, com tudo, tudo. com Sim, todas as sim, histórias. sim. Nossa, isso ia ser E texto complementar e tudo. sensacional. Pois é, cara. Sensacional, como eu tava falando aí. Toda essa empolgação que vocês estão com a gente. Por favor, continuem. Muito legal ver sempre vocês aí interagindo com a gente nas redes sociais. Uma delícia. Falando desse assunto tão maneiro. Redes sociais essas, vocês sabem muito bem, que são aquelas Facebook ali, aquela zona morta das redes sociais, mas tá lá. Os tempos sombrios. Os tempos sombrios das redes sociais. Temos também o Instagram, que é aquele lugar onde a gente bota fotos maneiras sobre nossas coisas que a gente tem no Doctor Who, e foto nossa e tudo mais. Se você não segue lá. E também o Pássaro, ali, o Pássaro Explorador de Tempos Sombrios, que é o nosso Twitter. Pra você seguir a gente em todas as redes sociais. É por qual usuário mesmo, Thaís? @Doctor Who Brasil. Só seguir lá, caso você não siga. E também é muito importante você seguir o nosso feed onde você quiser, aí no seu feed de preferência, RSS, iTunes, Deezer, Spotify, não interessa. Estamos em todos os lugares. O importante Ou é você... quase todos. Estamos em praticamente todos. De podcast, pode ter certeza que Tá. raro é o que a gente não tá. Tá em Porque a gente tá aí bastante lugar. propagando tudo que é lugar, então é importante que você escolha o seu lugar de preferência. Isso. Pra na hora que sair podcast, ainda mais agora que a gente tá fazendo muita coisa de TLV, Aham. na hora que sair o podcast, você já recebe a notificação, começa a escutar e começa a interagir com a gente, papear com a gente sobre essa maravilha que está sendo TLV. Certo? certeza. Outra coisa que você faz aí, se você quiser ajudar o Dr. Who Brasil a continuar produzindo conteúdo, aí tanto tempo a gente produz coisa, é podcast, é matéria e traduz coisa. Se você quiser ajudar a gente aí monetariamente a continuar produzindo esse conteúdo, a ajudar a gente a comprar os materiais, a melhorar equipamento, todas essas coisas que você sabe que a gente toda faz. a estrutura. Exatamente, toda a estrutura por trás do Dr. Who Brasil, é só você entrar em apoia.se/Dr. Who Brasil e se tornar aí um dos nossos companions que ajuda a gente todo mês com pouquinhos e com pocões e que faz toda a máquina girar. Isso aí. Certo? Foi maneiro, foi legal pra caramba vir papear aí com vocês sobre essas coisas que não são review, é só a gente jogando ideia aí Bate-papo. sobre TLV. Até nosso próximo encontro, até nosso próximo review ou bate-papo de Time Lord Victorious. Aquele abraço e falou! Falou, tchau, tchau. Esse podcast conta com o apoio dos nossos companions do Apoia-se: Bibiana Rossi, Mariana Maes Pirolo, Michele Mantovani, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, Will Sartori, Karine Filgueira, Duda Saturno, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Rubens Gomes Passos Neto, Débora Santos Almeida, Ana Clara Fonseca, Kátia Valéria Favalli, Otávio Ferraz, Cássio Raim Félix, Alexandre Brito, William Eduardo Proença de Carvalho, Luna Carrilho, João Paulo Ranque, Alexandre Machado Deus Ajute, Gabriel Martins dos Santos, Jair Curciol Filho, Rogério Kobayashi Tanamates, Letícia Bogdan, Natália Mantovani, Bárbara Cristina Ferreira Gomes, Wesley de Souza, Bianca Bueno, Sabrina Fernandes e Douglas Bride Rosa. Torne-se também um apoiador em apoia.se/Dr. Who Brasil.